A paz do Senhor, meus irmãos. Estou eu através deste vídeo para fazer um estudo sobre a segunda carta de João e também a terceira carta de João. No vídeo anterior nós falamos sobre a primeira carta de João e hoje iremos estar falando dessas outras duas cartas que formam três cartas de João. Que possamos aprender, que possamos absorver mais da palavra de Deus, que possamos crescer na graça e também no conhecimento. O conteúdo desta segunda carta é João advertendo contra os falsos mestres que pregavam certas heresias. Então ele vai escrever esta carta advertendo. Uma das coisas que esses falsos mestres ensinavam era eles negavam a encarnação de Cristo. Aí João vai focar para adverter contra esses falsos mestres. A autoria da segunda carta de João é a mesma que das outras demais cartas, da primeira e da terceira. Essa segunda carta também, a autoria é de João. A data, ela é desconhecida. Se você for pesquisar a data da escrita também da primeira carta de João e desta segunda, você vai ver que ela é desconhecida a data da sua autoria. Alguns vão dizer que provavelmente foi no final do primeiro século cristão. O destinatário desta carta, João dá o nome como sendo a senhora eleita. Trata-se de uma mulher solteira da congregação local ou alguém que abriga uma igreja em casa. Ou essa senhora eleita é uma mulher solteira da congregação local, que João escreve essa carta, que João escreve a carta para enviar para essa congregação. Essa senhora eleita pode ser que seja desta congregação, ou pode ser que essa senhora eleita é uma senhora que abriga a igreja na sua casa, formando ali os seus filhos, os membros desta igreja, da comunidade da fé. A ocasião da escrita de João, a preocupação de João é que, depois da deserção dos falsos profetas da comunidade, eles possam espalhar seu ensinamento em outra comunidade da fé. João vai dar algumas ênfases na sua carta. Encarnação, amor, prática do bem. João ele vai dar algumas ênfases maior, que nós devemos praticar o bem, que aqueles da comunidade que seguem a verdade têm que praticar o bem, têm que amar o próximo. Ele vai falar sobre a hospitalidade, né? Sobre você acolher aqueles que seguem o bem. A prova do amor, João vai focar muito na prática do amor, não apenas na teoria, mas também na prática propriamente dita. A segunda e a terceira epístola de João são ambas do tamanho de cartas comuns escritas no mundo greco-romano. Escrita apenas uma folha de papiro. Observe como as duas terminam com uma nota sobre o desejo de João de conversar com os destinatários face a face. As duas cartas finais vão relatar que João anseia falar face a face com os seus destinatários, para que ele possa falar completamente tudo aquilo que ele tem para dizer. A sua carta sendo ali do tamanho da escrita das cartas do mundo greco-romano, sendo ela em uma única folha de papiro. Então João escreve essa carta curta,
mas ele deixa relatado no final dessas duas cartas que ele deseja vê-los pessoalmente, face a face, e que com isso ele fale tudo, completamente tudo aquilo que ele tem para falar. Dada a brevidade do texto, você deve especialmente notar as palavras importantes que se repetem. Então nós vamos ver que João, ele repete bastante frases, bastante palavras. Ele é bem repetitivo. Nessas repetições, nós temos que estar atento para o que o escritor ele quer dizer. João vai repetir a repetição de verdade, amor, mandamentos. Então, quando nós olharmos para a carta de João, nós possamos estar bem atentos no que ele é repetitivo. Porque ele sendo repetitivo em palavras, essa palavra está dando uma ênfase em algo. Então, quando ele é repetitivo na palavra amor, ele está querendo realmente fixar que aquela comunidade tem que viver em amor. Quando ele repete a palavra verdade, ele está querendo fixar que essa comunidade tem que viver em verdade. O esboço desta segunda carta, ele fica da seguinte forma. No capítulo 1, do versículo 1 ao 3, é o prefácio e saudação. 2. No capítulo 1, do 4 ao 6, ele vai falar a respeito do amor fraternal. Do capítulo 1, do 7 ao 11, ele vai adverter ali os falsos, aqueles que ensinadores, e ele vai também falar como nós devemos tratá-los, a esses falsos ensinadores que ensinam heresias, tais como o docetismo, o gnosticismo. Ele vai dizer como nós devemos tratar. No capítulo 1, do versículo 12 ao 13, informações finais e a saudação. Esta breve carta, ela, como nós vimos, ela reforça o papel da encarnação e do amor na história bíblica. Passeando, fazendo uma breve introdução dentro desta carta, do versículo 1 ao 3, esse versículo forma um endereçamento de saudação escrito para a senhora e seus filhos. A ênfase de João está nos verdadeiros cristãos. O escritor, a senhora e seus filhos, além de muitos outros. Aquele que conhecem a verdade, note como a saudação, no versículo 3, antecipa próximas sessões da carta. Jesus Cristo, seu Filho, e em verdade, em amor. No versículo 3 desta carta nós veremos. No versículo 4 ao 6, esses versículos reiteram que amemos uns aos outros. João dá uma ênfase grande em relação do amor, que aquela comunidade amem uns aos outros. Nós fazemos a leitura do versículo 4 ao 6 para que possamos também fixar essa passagem no nosso coração e que possamos também amar uns aos outros. No versículo 4 vai dizer: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. O 5. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. No versículo 6, deram testemunho diante da igreja
do amor. Olha a expressividade que João usa no versículo 6. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada, de um modo que agrada a Deus. Amar agrada a Deus. Viver em amor um para com o outro agrada a Deus. Assim como João alertou aquela comunidade que eles vivessem amor, ele hoje nos alerta: vivam em amor. O versículo 7 ao 11, esse versículo adverte contra os muitos enganadores, como eu disse. No versículo 12 ao 13, uma urgência desta advertência fica clara pelo fato de que essa breve e apressada nota deve ser escrita e enviada antes que o presbítero encontre o tempo para visitá-los e dizer-lhes tais coisas pessoalmente e por completo, como nós acabamos de dizer, que no mundo greco-romano as cartas eram escritas no papiro. Uma carta, então, tamanho do mundo greco-romano. João escreve ali uma folha, envia, mas ele deixa bem claro que ele espera ver brevemente, olhar face a face, e assim ele fala tudo e por completo o que ele tem para dizer. Bom, passando agora para a terceira carta de João, o conteúdo, emprestando as palavras de um grande estudioso, Archibald, um grande estudioso do Novo Testamento, ele diz a respeito desta terceira carta o seguinte: ao presbítero que a escreveu a Gaio, que recebeu a Diótrefes, que a provocou, e a Demétrio, que a carregou. O autor desta terceira carta, como nós dizemos, é o mesmo das duas anteriores cartas, da primeira carta de João, da segunda, é o mesmo autor da terceira, o próprio João. A data, provavelmente, nos anos 90 depois de Cristo. O destinatário é a Gaio, um amado amigo do presbítero João, o qual mora em outra cidade. Outros cristãos devem ser saudados pelo nome. A ocasião, uma carta anteriormente enviada para a igreja foi desprezada por Diótrefes, que também recusou a hospitalidade aos amigos do presbítero e desligou aqueles que assim o faziam. Consequentemente, João ele pega e escreve a Gaio, chamando a dar boas-vindas a Demétrio. A ênfase que essa terceira carta ela vai dar é as obrigações da hospitalidade cristã, né? Também é uma prática de amor a hospitalidade cristã, especialmente para os ministérios itinerantes aprovados. Então, não era de qualquer forma que aquela comunidade tinha que hospedar as pessoas que chegavam. Aquelas pessoas precisavam ser aprovados, especialmente para os ministros, né, itinerantes, aprovados. A comunidade tinha maior obrigação de acolher, de hospedar. Esta carta é a carta mais curta do Novo Testamento. Olha que legal. Essa terceira carta de João, ela é a carta mais curta do Novo Testamento. E, portanto, o livro mais curto da Bíblia. Não só apenas do Novo Testamento, mas é o livro mais curto de toda a Bíblia, contendo 25 palavras gregas a menos que a última carta que acabamos de fazer o estudo. Esta terceira carta de João tem 25 palavras gregas a menos que a segunda carta de João. Assim,
nós entendemos que, mesmo essa carta sendo uma carta curta, mas ela tem um grande valor. Em questão esta, que a hospitalidade cristã, como evidência de que se está andando em luz, o destinatário, Gaio, talvez um filho de João na fé, um grande amigo de João, um amado amigo. A palavra amado traduz a palavra grega agaptos. Além do evangelho, o versículo 3, além da verdade do evangelho, o versículo 3 e 4, Gaio e o presbítero compartilham a prática da hospitalidade. Como eu disse, né, João dá uma ênfase grande na prática da hospitalidade com os itinerantes aprovados. Entre as duas reações de hospitalidade de Gaio para com os desconhecidos, está o exemplo oposto de Diófis, que Diófis ele tinha um problema duplo. Ele era autoritário. Diófis era uma pessoa muito autoritária em termos de liderança na igreja. Então ele era aquela pessoa, gosta muito de ser o mais importante entre eles. Outro problema de Diófis é a sua maneira de se fazer valer, rejeitando a carta do presbítero e os itinerantes aprovados que nela haviam sido recomendados à igreja. À luz de 1ª e 2ª João, somos tentados a ver Diófres como alguém que está ao lado dos falsos mestres. Nós somos impulsionados, tentados a ver Diófres, esse rapaz que era autoritário em termos de liderança da igreja, gostava de ser rejeitando a carta do presbítero. Ele gosta muito de ser o mais importante. Então nós somos impulsionados a ver Diófis como alguém que está ao lado dos falsos mestres, embora questão doutrinária não sejam mencionadas neste caso. Mas à luz dos versículos 10 e 11 de 2 João, que iremos fazer a leitura, versículo 10 e 11 de 2 João, que diz: se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que dá boas-vindas se faz cúmplice das obras más. A hospitalidade para com os desconhecidos não é automática. Eles devem ser aprovados como pessoas que andam na verdade. Como eu disse no começo desse estudo desta carta, não é algo automático que tem que acolher todos para se hospedar, né? Essas pessoas tinham que ser aprovadas, andar na verdade. Então, especialmente para os itinerantes que viviam na prática da verdade. O esboço desta carta fica da seguinte forma: no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, prefácio e saudação. No capítulo 1, do 5 ao 8, o bom exemplo de Gaio. No capítulo 1, do 9 ao 12, Diófis, o ambicioso, e também Demétrio, fiel e justo. No capítulo 1, do 13 ao 15, as informações finais e também as saudações. Uma caminhada rápida dentro desta carta para melhor compreensão nossa. No versículo 3 e 8, esses versículos são sobre Gaio, que a recebeu, né?
recomendando por causa do bom relato sobre a sua fiel caminhada na verdade. No versículo 9 e 10, esse versículo condena Diófres, como nós já mencionamos até dois problemas de Diófres, né? Que ele era uma pessoa autoritária, que gostava de ser o mais importante, não é verdade? Então, o versículo 9 e 10 vai ser uma condenação em cima de Diófres. O versículo 11 e 12, esses versículos recomendam Demétrio, que a carregou, solicitando que ele seja recebido com hospitalidade. O versículo 13 e o 14, esses versículos concluem com as palavras sobre o presbítero que a escreveu. Embora seja o menor documento, né, a menor escrita do Novo Testamento, a terceira carta de João, ela incrementa toda a história bíblica, né? Como eu disse, não é porque ela é a menor escrita que ela também tem menor validade, menor valor. Ela incrementa a história bíblica com o papel que desempenha em dar-nos a percepção da comunidade cristã e da hospitalidade. Então nós vemos que nesta pequena carta, nesta pequena escrita, tem grandes ensinamentos a respeito da comunidade cristã e da hospitalidade, como nós falamos neste estudo. Deus te abençoe, que você possa ter sido edificado, que você possa ter aprendido, crescido mais na graça e também no conhecimento. Deus te abençoe.